Fala turma, tudo bem? Daniel por aqui, como vai? Vou pingar para vocês hoje a importância da simulação de cenários payback. E quando funciona uma análise de cenários payback, né, o retorno sobre o investimento? Ele funciona tipicamente em ações estratégicas da empresa, de repente uma ação vinculada a novos produtos, ou uma ação vinculada a custos e despesas, ou aumento de faturamento, ou então, tipicamente associado a novos projetos, em geral. Então, o que o payback faz? Ele avalia risco, né? Ele ajuda a identificar potenciais riscos e incertezas que podem impactar o projeto, permitindo assim que a equipe desenvolva planos de mitigação. Ele é uma ótima ferramenta de tomada de decisão, por exemplo, facilita a tomada de decisões informadas, ou então ele permite visualizar diferentes ações e variáveis que podem afetar o resultado. Ele fornece insights para o planejamento estratégico que está em cima do chapéu do plano, que está abaixo do chapéu do plano, né? Ele, de certa forma, ele facilita a comunicação, porque ele consegue integralizar todo o ecossistema que está envolvido dentro daquela ação estratégica ou dentro daquele projeto, onde é possível entender ali as vias de acesso que possa avançar ou não, que possa estar no caminho correto ou não, e os ajustes finos que tem que ser feito ao longo do tempo daquela ação ou projeto. Né? E é importante porque consegue aprimorar os processos como um todo. Né? Tipicamente quando tem capital vinculado, capital humano, mas capital, dinheiro, caixa, visualizando o retorno sobre aquela ação, é necessário entender o payback daquele movimento. Bom, tudo bem. E na prática, como funciona? Como eu gosto sempre de trazer conceitos do nosso material, aqui, por exemplo, eu tenho o cenário 1, onde o custo do projeto é 1 milhão de dinheiros, e a ideia de justificativa é o aumento de faturamento sem alteração de custos e despesas. Opa, legal. Aqui a gente cria o framework, que vai nos servir para balizar a nossa modelagem, e aqui a gente tem a modelagem. Então, tipicamente do primeiro ao quarto mês, nós mantivemos o faturamento de 1.000 dinheiros, com 500 mil dinheiros de custo e 200 mil dinheiros de despesas. O resultado foram 300, com dois investimentos de 1 milhão de dinheiros aqui. Ok, ele está zerando, né? Vocês percebem que zera, não gera nem redução, nem aumento de custos. A partir do quinto mês, com 10% de aumento, nós já conseguimos olhar resultado, olhar 10 mil dinheiros aqui de resultado na conta de faturamento, menos custos e despesas. Ao longo do tempo, só que, importante, lembrando que nós tivemos 1 milhão de dinheiros de investimentos, no primeiro período 500 mil dinheiros, no segundo período 500 mil dinheiros, e aqui nós temos 1 milhão de dinheiros. Então, 1 milhão de dinheiros, a partir do quinto mês, quando começa a gerar resultado, 10 mil dinheiros, aqui o nosso payback, ele vai diminuindo. Aqui. Então, a partir do quinto período até o 18º período, que está aqui, a gente já começa a olhar resultado. Então, o nosso investimento ele foi se pagando ao longo do tempo, né, com um simples movimento, quer dizer, simples não, quando a gente fala que vai crescer, tipicamente quando o empresário diz que vai crescer 10% a cada período, aqui a gente pode olhar período como um ano, como um mês, é necessário entender o racional desse crescimento e se o mercado externo justifica esse crescimento e se o custo de capital e as margens operacionais desse negócio justificam o crescimento contínuo e recorrente de 10% ao período. No entanto, a ideia aqui é o conceito. No 18º período, nós temos o payback de 62 mil. Interessante, né?
Aí, a partir do 19º, a gente começa a dobrar. Por quê? Opa, eu não terminei o meu período com retorno de 126 mil dinheiros. Então, nós terminamos o 19º com 126 mil dinheiros, mais o nosso payback de 62 mil. Interessante, né? Retorno sobre o resultado e pagamento do payback. Aqui, e esse pagamento do payback, ele não é do ponto de vista de dinheiro monetizado, é do ponto de vista de margem. A minha margem, o meu aumento de resultado está fazendo com que aquele 1 milhão de dinheiro investido no período 1, ele seja amortizado ao longo do tempo, ou seja, ele está gerando lucro a ponto que ele seja amortizado. Esse aqui é o cenário 1. Então, nós terminamos o 19º com 189 mil de resultado. Isso é perfeito. No cenário 2, nós temos o aumento de faturamento com manutenção dos níveis de custos e despesas. Opa, legal. O racional não muda. Então, a partir do mês 5, olha lá, a partir do mês 5, nós temos um incremental de 30%. Só que o meu custo, ele aumenta 5. Então, eu aumento 30 e aumento 5 no meu custo. O meu custo ele está acompanhando. E esse é um racional funcional. Essa é a natureza, tipicamente essa é a natureza de uma empresa que escalona. Ela cresce escalonada, ela não cresce escalando, porque tipicamente quando você cresce escalando, você não necessariamente tem que reinvestir em custo no D0 e talvez ali um período sem investir em custo para escalar. Mas empresas de economia real onde você precisa investir para crescer, tipicamente indústrias, varejo, você precisa escalonar. E para isso existe um movimento de diretamente custos e em algum momento despesas. Tá? Então aqui ele cresce faturamento e cresce custo. E a partir do mês 10, ele para de crescer. A gente já tem um retorno de 95 mil, ele já vai dando retorno a partir do período 5, ele já começa a dar um retorno de 15, a amortização começa a acontecer, mas, obviamente, talvez esse daqui seja um mercado que não tenha muita margem de crescimento e entendendo a maturidade do ciclo de vida dessa empresa, ela já não consegue crescer muito além do que está proposto, ou então precisa de um investimento muito mais alto. Então, de repente, aqui poderia entrar uma nova linha de investimento para dar fôlego, né? Para dar gás, para dar gasolina para esse foguete continuar subindo um pouco mais. Mas aqui ela para de crescer, o nosso faturamento para de crescer e o nosso custo não acompanha mais o crescimento do faturamento. No entanto, nesse ritmo, a partir do 17º mês, a empresa começa a pagar. A empresa começa a ter um retorno. O payback começa a ser positivo, ele já se paga aqui. Né? Mesmo com 97 mil estacionado de retorno ao longo do período, o payback é pago no 17º mês. Então, o que isso nos mostra? Que talvez ela poderia até crescer menos, não precisaria crescer de faturamento 30%, poderia ser menos, poderia ser pivotado 5, depois de algum período 10 e assim por diante, 15, e fazer com que essa amortização do investimento se estendesse um pouco mais, a depender da estratégia da empresa. Então, no 26º mês, ela termina com quase o investimento que foi feito, de 883.649 dinheiros. No cenário 3, nós temos só a redução de custos. E olha lá que interessante também. Olha lá, é o mesmo framework. Nós entendemos que não houve aumento de faturamento. De repente, esse mercado
tipicamente acontece muito com a indústria, né? Você não consegue, você não tem margem ou você não tem régua para mexer em preço, né? E você também não tem muita régua para mexer em custo ou despesa. Nesse caso aqui, e aí você tem que estar balizando dentro das suas despesas fixas. Você não tem margem para comprar melhor, não tem margem, o mercado não te permite precificar acima do seu concorrente ou precificar numa margem que te dê maior retorno. Então você baliza dentro das suas despesas fixas. E aí nesse caso, a gente começou a diminuir os custos. Então os custos foram diminuindo ao longo do tempo, e aqui foram 5 mil dinheiros até o mês 6, 5 mil dinheiros de redução de custos, e a partir do mês 7, 1.000 dinheiros de redução de custo por período. Opa, ok. Então, sem mexer no meu faturamento, no 17º período, eu tenho o payback salado. Eu já paguei o investimento de 1 milhão de dinheiros e eu tenho esse 11 mil dinheiros de payback. Tá? A partir do 17º dia, eu paguei. E aí eu tenho um resultado de 405 mil dinheiros. Qual a ideia no final do dia aqui? A ideia é que nós temos diferentes cenários e frameworks estratégicos para que a empresa possa, ou o projeto possa dar um retorno positivo para quem está conduzindo. E o que vai ditar se nós vamos para o caminho A, B ou C, ou cenário 1, 2 ou 3, vai ser a estratégia que você vai seguir. O que mais se adequa a partir do ponto de vista de mercado, ponto de vista do ciclo que a empresa se encontra, ponto de vista de alavancagem que a empresa se encontra, ou ponto de vista de margens operacionais, margens de resultado que a empresa se predispõe a operar. E aí, a partir desse entendimento, a gente consegue criar cenários para entender se aquela ação estratégica ou aquele projeto específico vai dar o retorno como gostaria que fosse. Ok? Essa daqui foi uma pílula de conhecimento, foi algum pingo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre cenários de payback. Eu ensino a fazer isso, eu ensino donos de empresa a fazer exatamente esses cenários, talvez um pouco mais complexo, mas dentro do racional do negócio ou do desafio que esse dono de empresa está passando. E também eu auxilio gerentes financeiros, analistas, supervisores ou quem mais estiver interessado. Um abraço, tchau, tchau.